Começando mais um giro de notícias, exatamente. Perdi minha gaita. Estão de comédia comigo. Ué, Vocês estão querendo me Quer saber? Eu vou dar uma mijada, vou dar uma urinada. Fábio? Vocês ficam a palhaçada de vocês aí. Ué, Fábio? Vocês querem honestidade? Fica aí, fica Ué, aí. Fábio, porra! Tudo bem, vamos lá, Siqueira. Vamos lá, vamos girar muitas notícias de Marvel aqui. Tretas, gira. Olha aí, Elizabeth Olsen deu uma entrevista pra um podcast, Siqueira, e ela descascou. Ela não tá mais nem aí, né? O fato é que ela não tá mais nem aí. Ela tá agora participando de vários podcasts, entrevistas e tal, porque ela tá no lançamento, terminou agora a temporada, aliás, terminou agora a minissérie, né, Amor e Morte. Isso. Foi lançada na HBO Max. E, obviamente, ela tá no círculo pra fazer a promoção da série. E, obviamente... E com certeza vai ser indicada ao Emmy em algum momento aí, porque essa série é maravilhosa. E aí as pessoas estão sempre perguntando se queira sobre Marvel pra ela. Afinal, ela é a Wanda, né? Wanda Maximoff, a nossa WandaVision. Nossa Wanda lá de... Feiticeira Escarlate, exatamente. E ela decidiu falar diversos assuntos, e alguns desses assuntos ganharam notícias, obviamente, aqui. Elizabeth Olsen aborda a possibilidade de participar de outra grande franquia. Afinal, tá vindo aí, né, DCU e tudo mais. Será que ela toparia entrar num rolê desse? Foi perguntado aqui, ó. Piriri, pororó. E ela responde: por Deus, não. Na verdade, é o contrário. É quase como se eu visse meu passado e vejo uma estrada ao lado desse passado. E uma estrada do outro lado. Eu tenho viajado por essa mesma estrada nos últimos anos, né? Fazendo diversos filmes e séries do mesmo universo. E agora estou tentando fazer a curva à esquerda. Fugir, né? Dessa treta que é o universo compartilhado, né? Porque amarra você, né? E aí, isso é fato, né? Você fica amarrado a um projeto e aí dificulta. Esse contrato que você assinou, ele já embarreira muitos outros projetos que surgem na frente, sabe? Juras, a gente sabe que o Joaquin Phoenix, ele chegou bem perto de assinar pra fazer o Doutor Estranho, mas só queria assinar pra um filme, não queria assinar pra continuações. Então foi aí que o barco desandou. No caso da Elizabeth Olsen, dá pra entender o fato. Ela aproveitou agora a folga dela, da personagem dela, da Wanda, da Feiticeira Escarlate, do MCU, fez o Amor e Morte, adorou a experiência. Ela fez alguns outros filmes pequenos também, inclusive com a Aubrey Plaza, que tá entrando agora no MCU, inclusive. Eu consigo entender o ímpeto dela de, olha, eu sou uma atriz, eu quero viver experiências diferentes, eu quero viver papéis diferentes. E, pelo que ela fala, a última experiência dela, que foi justamente com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, não foi uma experiência muito positiva. Vou colocar inclusive na tela, Siqueira, segura aí. Elizabeth Olsen revela incômodo com mudanças no roteiro de Doutor Estranho. Isso aqui é só uma das coisas que ela falou, tá? Definitivamente houve momentos que eu simplesmente parei de ler os roteiros. Eu pensava, isso vai mudar de novo. Apenas me mantenha informada com o que preciso saber e vocês preenchem os espaços em brancos depois. Nossa senhora, né? Caraca, ela não... Imagina só. Você tá num processo de filmagem extremamente caótico. Você tem um roteiro pro qual você assinou. Só que você tá recebendo páginas novas, basicamente todo dia. A cena que você ia gravar daqui a uma semana tá sendo reescrita todo dia. Cara, não tem ator que queira trabalhar gosta de trabalhar nessas condições. A gente viu a American Chavez, né, a atriz que faz a American Chavez, falando que ela defendendo o roteirista do Doutor Estranho 2 porque ele teve que alterar diversas vezes o roteiro durante a produção do filme, né? E isso realmente é uma coisa que tá chamando a atenção, esse querer. Esse Doutor Estranho 2 pode ter sido um filme legal de assistir e tudo mais, mas foi muito complicado de se... Dentro do MCU, cara, assistir. você tendo WandaVision, você parece estar lidando com o mesmo tema duas vezes. Não, e outra, a própria Elizabeth Olsen já deu declarações anteriores, dizendo assim, caraca, eu fui fazer o filme... E eu perguntei se eles tinham visto alguma coisa da série e eles simplesmente nem sabiam o que estava rolando, porque a série ainda estava passando, tava sendo exibida, era um episódio por semana, né? Então, e eles não estavam acompanhando e nem sabiam como era que ia concluir, mostrando o quão confuso estava o MCU naquele momento ali, de que tinha uma história e aí ia ter uma personagem que, cara, tá intrinsecamente relacionada a WandaVision e Doutor Estranho 2, afinal, o final de WandaVision conecta com o Doutor Estranho 2 e os caras não sabiam sequer.
Como é que pode isso, cara? Como é que ela vai fazer uma série em que a antagonista é a Wanda e você simplesmente não sabe, brother? Não sabe o que rolou na série. A cena pós-créditos de WandaVision, ela não se conecta. Você pode forçar, você pode fazer um malabarismo, mas não existe conexão orgânica com o que a gente vê em Doutor Estranho. É fato isso. Exato. Eu gosto do filme, mas ele dentro do MCU, ele se conflita muito com WandaVision. Inclusive, nesse podcast, ela fala isso, né? Ela disse assim, ó, eu tentei interpretar de uma forma um pouquinho diferente, só pra não ficar repetitivo mesmo, porque era basicamente a mesma coisa que eles queriam que eu fizesse. E aí é complicado, né? É realmente muito complicado. Aqui não foi culpa do Sam Raimi, pelo que a gente tá ouvindo. Não foi culpa nem do roteirista, cara. Isso aqui foi problema do Kevin Feige. Isso aqui foi um erro do Kevin Feige. Foi um momento confuso ali, muitas séries, muitos filmes acontecendo ao mesmo tempo. Pandemia acontecendo rolando, a pandemia, cara. E tudo mais. E atrapalhou tudo, né? Inclusive, Elizabeth Olsen deu um conselho. Elizabeth Olsen dá conselho curioso para novos atores da Marvel. Ela disse o seguinte: a atriz diz que algumas pessoas a procuraram nos últimos anos para participar da franquia, onde ofereceu algumas palavras de sabedoria. Assine para apenas um projeto. Ela disse o seguinte: desse jeito, você terá mais controle sobre, vamos dizer, aspas aqui, né? Aspas dentro das aspas. Uau, meu Deus, nunca me diverti tanto antes e amo esse personagem, com certeza quero fazer de novo. E aí, assim, com um contrato curto, você terá mais controle criativo do projeto. O que ela está recomendando aqui é basicamente coisa que nenhum estúdio vai aceitar. Não. Porque estúdios que estão fazendo filme de super-herói, normalmente aqui o Warner e Disney, eles sempre fecham para 3 filmes. O contrato é para 3 filmes, para quê? Para garantir que o ator vai retornar. Né? 3 obras, né? Porque a gente tem que contar agora filme e série também, né? Porque imagina você faz um filme, assina para um filme só, bomba, e aí você não chega numa negociação pro segundo filme e aí vai ter que trocar o ator ou a atriz. Tem um caso emblemático, que foi do Crispin Glover no De Volta para o Futuro, do 1 pro 2, né? A gente sabe que eles fizeram De Volta para o Futuro 1, não achavam que o filme ia estourar daquele jeito, então não tinha contrato pra continuação. Exato. Quando chegaram para o Crispin Glover, fazia o pai do Marty McFly, né? O George McFly, ele disse, olha, eu quero mais dinheiro e quero mais espaço pro meu personagem. Os Bobs disseram, cara, não vai rolar. Sinto muito, não vai rolar. E contrataram um outro cara pra fazer o papel dele e colocaram o cara de cabeça pra baixo pra ver se o público não notava. Aquilo ali foi demais. Mas normalmente os estúdios eles fecham pra 3 pra garantir de que pelo menos uma franquia eles vão ter com esses personagens. Então esse conselho que a Elizabeth Olsen tá dando é muito pra ela de assim, eu acho que ela gostaria de ter recusado o Doutor Estranho 2, por exemplo. Mas ela tinha um contrato lá fechado. Ou então ter tido um input criativo em relação ao que ia acontecer com a Wanda. Exato. Quando você assina, você tá assinando que você vai permanecer naquele universo e eles vão te colocar em qualquer projeto, né? E aí o que é que depois de todo esse falatório, Siqueira, depois de tudo que ela disse e criticou a Marvel, e criticou o roteirista, e criticou a organização, e tá falando sobre o universo compartilhado, ela disse que não quer mais voltar, ela quer fazer filmes menores, ela quer fazer séries, ela quer fazer outras coisas que são mais interessantes pra ela, fica mais claro ainda de que, sei lá, a Wanda morreu lá no Doutor Estranho 2, sabe? Cara, não sei se volta não, hein? Não sei se volta. Não necessariamente. Eu acho que a Wanda é um player muito grande pra ser ignorada em Guerras Secretas. Mas em tese ela morreu. Em tese ela morreu, mas eu ainda acho que o Kevin Feige vai dar uma convencida pra ela voltar pro Guerras Secretas. Ela mesma fala que ama, que quer voltar, não sei o quê, que a personagem é legal, periri, porra. Nesse mesmo conselho que ela dá, assim, ela fala isso, né? Mas até onde a gente sabe, ela não tem contrato. Até onde a gente sabe, não tem contrato, ela não tem contrato pro Guerras Secretas. Exatamente. Então eu acho que vai ter que fazer... E ainda tem uma série que vai chegar no ano que vem, né? Em tese chega no ano que vem, que é a série da Agatha, que poderia ter uma participação da Wanda. Eu acho que não vai ter. Na qual faria sentido a participação da Wanda. A série está sendo filmada exatamente agora. A gente viu imagens das filmagens da série já. Não sei como vai rolar. Não sei se vai rolar ou não. Eu só sei que a Elizabeth Olsen tá abrindo uma caixa de Pandora aí. E a partir do momento que as pessoas começarem a falar sobre as produções e tudo mais... Sejamos sinceros. Errada ela não tá. Errada ela não tá. Isso é fato, né? Edgar Wright deu sugestão para Homem de Ferro que revolucionou o MCU. Edgar Wright, diretor aí de Scott Pilgrim, diretor de Baby Driver.
Ele estava no... Né, existia uma negociação na época pro Homem-Formiga, né, Siqueira? Não Uma foi só conversa. negociação, ele tava escrevendo o filme, tava tudo em produção. Tanto é que ele é creditado no primeiro Homem-Formiga. Exato. Então, E aí... não foi só negociação. Chegou às vias de fato, só que o filme não saiu. Não naquela versão. O Jon Favreau, ele tá comentando, junto com o Kevin Feige, ele fez um mini documentário, assim, falando... Ele e o Kevin Feige conversando, falando sobre a produção do primeiro Homem de Ferro, né? Que o filme completou 15 anos e tudo mais, e... realmente um marco especial, porque é o primeiro filme do MCU, né? O filme que abriu tudo isso. E aí, aquela cena lá do Samuel Jackson chegando no final, encontrando com o Tony Stark falando dos Vingadores, esta cena específica, ela ia estar no final do filme, e o filme ia acabar ali. E aí o Edgar Wright falou assim, cara, não faz isso, né? Ele falou o seguinte, ó, aspas, porque o Jon Favreau falou, o Jon Favreau, que é o diretor do primeiro Homem de Ferro, né? Você tem dois tipos de público. O casual, que só quer ir assistir, só quer ir se divertir, e as pessoas que sabem desse universo mais do que você. Como fazer o filme funcionar para ambos? Isso é complicado, ele diz, né? Eu diria que é uma das razões pelas quais colocamos a cena do Nick Fury no final. No caso, no final dos créditos, né? Portanto, não seria intrusivo ou perturbador para alguém que está tipo, por que Samuel Jackson tá aqui? Se você esperou até o final dos créditos, provavelmente vai saber do que se trata. Foi Edgar Wright que sugeriu isso de exibir apenas depois do final dos créditos. Concluiu o diretor. Caraca, Siqueira. A cena, né? A maldita cena pós-créditos agora que virou uma maldição, né? Das pessoas só lembrarem dela e não lembrarem do filme. Ei, né? Juras, mas a época era bênção, cara. Foi uma bênção. A ideia do Edgar Wright faz todo sentido, porque era um plus. E lembra que na nossa sessão, você não queria ficar. Você não queria ficar. Eu lembro disso. 2008 a gente tava lá assistindo e eu não queria ficar. E aí tu falou, cara, vamos ficar aqui porque existe uma especulação de que pode ter alguma cena pós-créditos e tudo. E eu, cara, pra quê, mano, né? E aí aparece realmente o Samuel Jackson e falando pro Tony Stark, falando da iniciativa Vingadores, né? E realmente é um marco pro MCU isso daí. E quando você coloca a cena posterior aos créditos, você induz o quê? Você tá dizendo que o filme acabou. Mas isso aqui é pro futuro. A história é pra frente. Isso aqui é pro futuro, exatamente. Você vê, Juras, que eles fizeram dos dois modos. No Homem de Ferro eles seguiram os conselhos do Edgar Wright, mas o Incrível Hulk eles colocaram a cena pós-crédito dentro da metragem do filme. E não ficou tão emblemático, cara. Não ficou tão exatamente. Seria muito emblemático a gente ver o Tony Stark aparecendo lá, conversando com o General Ross e tudo mais, né? Mas tá aí, ó. Edgar Wright é o responsável pelas cenas pós-créditos do MCU. É isso aí, ó. Aliás, Edgar Wright tá devendo pra gente um filme novo, cara. Já tem um tempinho desde Sorro, já tá na hora de lançar um projeto novo, viu? Vem pro DCU, compadre. Já que não quer ele na Marvel, coloca ele no DCU. James Gunn aí, combina, hein? Vibezinha boa, hein? Seria iradíssimo. James Cameron está escrevendo novo Exterminador do Futuro. Caraca. E é uma notícia que não tá sendo comentada em muitos lugares e tudo. James Cameron estava em um evento de tecnologia comentando sobre inteligência artificial, não sei o que, piriri, pororó, e simplesmente soltou. Comecei a escrever um Exterminador do Futuro. Do nada, o cara soltou assim. James Cameron, diretor de Titanic, de Avatar, é o criador de Exterminador do Futuro, né? Exterminador do Futuro 1 e 2 é dele, né? Ele é o diretor de ambos. Os outros não. Os outros é de um monte de gente aí, né? O último, ele até foi produtor, né, cara? O mais recente, ele foi até produtor. Mas ele queria só os direitos de volta, basicamente, né? Acho que foi isso. Foi estou voltando para pegar os direitos de volta para mim. E realmente voltou para ele. Ele estava no painel da Dell Technologies, hoje de 2023. E aí, ele revelou que começou a escrever um filme da franquia há 3 meses... Porém, garantiu que o projeto... Não garantiu que o projeto vá sair do papel. O projeto depende de como a inteligência artificial no mundo real vai se desenvolver, pois Cameron não pretende finalizar o roteiro sem estudar a tecnologia de perto. Excelente, hein, cara?
Isso tem tudo a ver, né? O assunto de inteligência artificial com... Eu posso voltar aqui um pouquinho no tempo? Posso voltar aqui um pouquinho no tempo? Fazer que nem o Kyle Reese e voltar um pouquinho no tempo? Sabe quando eu ouvi, pela primeira vez que o James Cameron tava querendo fazer um filme de Alita? Nos anos 90! O filme demorou literalmente décadas pra sair e no final das contas o Cameron só fez o roteiro e foi produtor. Quem dirigiu foi o Robert Rodrigues. Exatamente. Não dá pra confiar muito no quando o James Cameron... E ele mesmo admite isso. Disse, olha, talvez o filme não saia do papel. A gente basicamente perdeu o James Cameron pra Pandora por pelo menos mais 10 anos. Mas aí é verdade. Apesar de que tem muitas coisas... Uns 8 anos. Uns 8 anos. A gente perdeu o Os próximos Avatares estão bem encaminhados, né? Em termos de história e tudo mais. Então, eu não sei, mas... Cara, seria muito bom isso. Imagina aí um Exterminador do Futuro utilizando o sistema de IA. Eu ficaria com medo do que é que o James Cameron tá pensando, porque a gente já acha que o Exterminador do Futuro 2, que é um filme que foi lançado há mais de 30 anos, ele tá quase profético, mano. Tá quase profético. E visualmente falando, ele não envelheceu mal. Não envelheceu nada mal, o Exterminador 2. Mas eu lembro da clássica entrevista dele. Eu sempre repito isso em diversos lugares. Um repórter chegou pro James Cameron e falou: James Cameron, e aí, né? Nem aconteceu, né? As máquinas vencendo e, né? A sua previsão lá em Exterminador do Futuro 2. E aí ele falou assim: olhe pras pessoas na rua. Tá todo mundo com a cabeça baixa olhando para uma tela de uma tecnologia. A gente está completamente dependente de uma tecnologia. Será que realmente não aconteceu o que foi falado ali em Exterminador do Futuro 2? É loucura, né, cara? É um negócio Matrix, realmente... Se a gente pensar, por Matrix, o último Matrix, ele pincelou um pouquinho esse tema, só que não aprofundou. James Cameron com certeza aprofundaria isso. Essa questão da dependência do humano e da máquina. Mas a inteligência artificial tá evoluindo tão rápida que talvez fique desatualizado muito rápido também, né? Pois é, as coisas. Mas juro, vou dizer aqui uma coisa. Adoraria ver esse filme do James Cameron. Adoraria que ele fizesse isso. Na verdade, eu adoraria ter de volta o James Cameron, que era um pouco mais arriscado, sabe? Que ia um pouco mais além, e dava um passo além, sabe? Mesmo em Avatar, eu vejo ele como muito comedido, do ponto de vista narrativo. Ele não tá arriscando mais do ponto de vista narrativo. Ele tá arriscando do ponto de vista técnico, mas não no narrativo. Eu queria ver o James Cameron arriscando mais, sabe? Mas eu não acho que a gente vai ver tão cedo, ou se a gente vai chegar realmente a ver um James Cameron tão roots, como ele era nos anos 80 e 90. Lembrando que o James Cameron... A idade dele, né, tá passando, né? Tem 68 anos, né, Siqueira? Ele vai dedicar mais o quê? Uns 6 anos pra Avatar aí, pelo menos? Vamos colocar que ele tem uns 12 anos ainda de tempo ativo mesmo. Se bem que a gente tem o Clint Eastwood chegando quase aos 100 ainda filmando, né? O próprio escocês aí, né, mano? Extremamente ativo, né? Mas, cara, né, eu gostaria de ver, porque o James Cameron é um cara muito inventivo pra ficção científica, né? Ele curte a temática, a carreira dele foi basicamente toda em ficção científica. Então, não sei, mas é um plot que tá muito em voga. Inteligência artificial e tudo mais é o assunto do momento. Eu acho que ele abordaria bem essa temática no futuro. Querer a gente quer, Júlio. Agora se o James Cameron vai entregar ou não, outra história. Exatamente. Fechamos aqui, Siqueira, mais um giro de notícias. Obviamente que voltamos depois com mais novidades aí, por isso se inscreve no nosso canal e clica aí no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, que a gente retorna aqui com novidades muito em breve. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau. Sicas, dá pra gravar mais um?